Fala, queridos, bom dia! Hoje nós vamos falar sobre um assunto que o Senhor tem falado ao meu coração nesses dias, e sempre que eu ouço essa história, eu paro para refletir um pouco e eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, que é a história de Abraão e de Isaque, né? Quando Deus dá uma promessa para Abraão e sua esposa que ele teria um filho, né? Que eles teriam um filho já avançado de idade, a esposa de Abraão já estéril, e eles recebem uma palavra. Abraão acredita, porém a esposa de Abraão não acredita tanto. Tanto que ela faz com que Abraão tenha relações com a sua empregada e ali nasça ali o filho de Abraão. E aqui eu já quero deixar um ponto, né, bem que fala muito ao meu coração, é que Deus não precisa da nossa ajuda, né? Muitas das vezes nós recebemos uma palavra, nós recebemos um direcionamento do Senhor e nós queremos dar uma ajudinha para Deus, para que a promessa se cumpra no tempo em que nós queremos, no dia em que nós queremos e na hora que nós queremos. E aqui eu quero deixar bem claro, Deus não precisa da sua ajuda. Deus, ele é perfeito, ele sabe o momento certo de te entregar uma bênção, né? Uma bênção vindo na hora errada, ela se torna uma maldição. Então, acalme seu coração, que a bênção do Senhor, se o Senhor falou para você que vai cumprir, é porque ele vai cumprir. Amém? Mas não é isso que eu quero falar, esse não é o ponto principal. O ponto principal dessa história é quando Deus pede Isaac a Abraão. Abraão amava muito a Isaac e o coração de Abraão estava ali muito apaixonado por Isaac, mas acima de tudo, o coração de Abraão amava a Deus, né? E esse foi vamos dizer assim, um teste para de Deus para Abraão, né? Não sei se eu posso dizer assim um teste, mas Deus gostaria de provar o coração de Abraão para entender de fato se a bênção que ele tanto pediu, né, que era esse filho, se não roubou o lugar do Senhor. Quantas vezes eu e você, nós recebemos uma bênção, algo que nós havíamos pedido há tanto tempo, e a partir daquele momento que nós recebemos aquela bênção, o, nós nos afastamos do Senhor, paramos de orar, paramos de jejuar, paramos de fazer aquilo que nós continuamos constantemente a fazer para que pudéssemos alcançar essa bênção. E o fato de Deus pedir o coração, ou pedir o filho, né, a Abraão, Isaac a Abraão, não era porque Deus queria que Abraão matasse a Isaac, mas porque Deus estava alcançando o coração de Abraão de novo. Deus queria o coração de Abraão, não o filho. E algo que eu fico pensando é, imagina só como foi para Abraão fazer essa caminhada junto com seu filho, e ali os dois subindo ali um monte, e Abraão pensando assim: nossa, daqui a pouco eu vou matar o meu filho, nossa, né, daqui a pouco eu vou sacrificar o meu filho, e aí, tal. E algo que eu acho tão engraçado assim é que Isaac pergunta, né: papai, cadê o cordeiro? E Davi não, Abraão diz: Deus proverá para si o cordeiro. E por que essa declaração de Abraão? Porque Abraão sabia que o mesmo Deus que fez com que Isaac nascesse era o mesmo Deus que poderia ressuscitá-lo. Então, a fé de Abraão estava totalmente rendido ao Senhor. E eu reflito muito nessa passagem porque eu tenho dois filhos e eu não me vejo tendo uma coragem, uma atitude como essa de Abraão. Como a nossa fé ela é fraca e como nós precisamos ter cuidado para que as bênçãos que o Senhor nos dá não esteja roubando o lugar de Deus no nosso coração. Sabe, nós nos distanciamos de Deus não é pelas grandes pedras, pelos grandes, né, enfim, pelos grandes obstáculos, pelos grandes pecados. Não, muitas das vezes nós desviamos o nosso olhar e a nossa caminhada com o Senhor nas coisas pequenas. Nós não, como diz, né, um ditado, uma vez eu escutei um pastor falando que nós não tropeçamos nas grandes pedras, nós tropeçamos nas pequenas, porque às vezes ali
aquilo que é bom, que é do Senhor, é de Deus. Deus nos dá para que nós possamos desfrutar, mas nós estamos tão focados em desfrutar da bênção, que nós esquecemos de desfrutar do abençoador, que é o Senhor. Então, que o seu coração se alinhe nessa manhã, que ele esteja no lugar certo e você entenda que, acima de todas as coisas, Deus quer o relacionamento com você. Ele quer que você se relacione com Ele, que é o abençoador, e não com a bênção. Não deixe que a bênção que você recebeu, que você tanto pediu, tome o lugar de Deus na sua vida. Amém? Compartilhe com quem você acha que precisa ouvir essa palavra, e obrigado aí a você que sempre está aqui comigo, curte, compartilha os nossos conteúdos. Deus abençoe você. Vamos para cima e tamo junto.